Oi, pessoal. Olha, estou aqui para o nosso 11º encontro do Clube do Livro. Hoje é um dia de muito sol e muito calor aqui em Feira de Santana, Bahia, e gravo para vocês esse nosso 11º encontro do Clube do Livro, tá bom? Então, quem somos nós? Nós somos aqui do Clube do Livro, trazendo esse livro Voltei, a história do irmão Jacob, uma psicografia de Chico Xavier, apresentado por mim, Glécia Carneiro, que compõe aí esse grupo, junto com outros amigos carnais e amigos também desencarnados. Quero aproveitar a oportunidade para agradecer vocês que estão assistindo e pedir que compartilhem também o nosso Clube do Livro para que ele chegue a mais e mais pessoas. Dizer que estamos muito felizes com a repercussão do Clube do Livro. E aí eu falo em nome de todo um grupo CAC, que é composto aí por amigos carnais e desencarnados. Então, esse trabalho aqui não é feito apenas por mim, feito também por toda uma equipe que trabalha na produção, na edição, nos cards, e também amigos espirituais que estão na nossa orientação, no nosso acompanhamento e que com certeza outros e também muitos estão na tua companhia e na tua orientação. Então, eu já queria iniciar agradecendo pela tua companhia, dizer que estou muito feliz com as participações, estamos felizes como grupo pela tua participação, pelas divisões que vocês têm feito lá no nosso canal do YouTube e convidar sempre a você a nos assistir, a nos escutar, participar dos nossos estudos. Então, estão aí nossos QR Codes para você entrar em nossos grupos. Então, nos acompanha, nos curte, compartilha. Quanto mais pessoas tiverem acesso a essa doutrina tão linda, mais pessoas podem estar ressignificando os seus caminhar, né, como indivíduos e como espíritos, tá certo? Então, vamos lá, nosso Clube do Livro. Então, como você já conhece, nós estamos aí nesse livro, estamos no capítulo 3. Como todos eles, nós fazemos a divisão em subitens. Então, nós estamos hoje no 3º item, que é denominado posição difícil. Então, estamos no capítulo 3, em pleno transe, e vamos hoje estudar o item também 3, em posição difícil. Nossa dinâmica de estudo você também já conhece, quem não conhece, vou aqui citar. Então, nós primeiros rememoramos o capítulo anterior, melhor dizendo, o item anterior. Depois nós vamos para a leitura do item do capítulo, a leitura na íntegra. Depois nós fazemos algumas contemplações e, por fim, deixamos alguns convites à reflexão para que você possa utilizar esse estudo também como um processo evolutivo. Então, vamos lá rememorar o nosso item anterior. Então, estamos no capítulo 3, como já te disse, em pleno transe. O item da aula 10 da semana passada foi recebendo socorro. Então, o que é que esse item nos traz, né? Após esse colapso físico e a perda da consciência terrena, o nosso irmão Jacob, que é quem nos traz aí na psicografia de Chico Xavier a sua história, ele encontra-se num processo de confusão mental e espiritual. E aí ele experimenta sensações de desorientação, peso e sofrimento moral. Ou seja, ele traz para a gente aí todas as sensações que ele vivencia, seja sensações físicas, mas também sensações mentais, decorrentes também do estado mental que ele experimenta, de dúvidas, de angústia, de medo nesse momento. Jacob também acredita ainda estar vivo. Isso decorre porque ele está preso a essas impressões do seu corpo material. E aí ele desenvolve um ambiente sombrio e opressivo, justamente refletindo o estado de perturbação natural que ele passa e que todos nós vamos passar nesse momento de desencarne. Quero sempre lembrar vocês que Jacob era um espírita, era um conhecedor da doutrina espírita, que é uma doutrina que trabalha justamente com esse processo do desencarne, né, da compreensão da morte, do mundo espiritual, desse processo também da reencarnação, e mesmo assim Jacob se sente aí desorientado, com medo, e passa por esse processo de perturbação. Então, quando ele nos traz isso nessa psicografia, ele nos mostra que ele também, mesmo sendo estudioso da doutrina, passa por perturbações, né? Mesmo ele compreendendo esse processo, nesse momento ele se questiona. Então, é muito instrutivo esse livro.
Simboliza o acolhimento também divino após a morte física, porque ele passa por um momento de aprendizado, de transição. E aí o socorro espiritual que ele recebe, o socorro também da sua filha, né, Marta, que ele traz naquele Salmo 23, quando ela faz a leitura, também demonstra esse acolhimento divino nesse momento da morte física. Mostra que ninguém está abandonado ao socorro, né? Ele chega para todos os espíritos nesse momento, obviamente, conforme o nosso merecimento e nosso grau de evolução moral e espiritual ao processo de desencarne. Revela também a nossa importância da fé nesse momento de desenlace, nesse momento de desencarne. Então, na hora do desencarne, a nossa sintonia mental vai facilitar o nosso contato com os nossos benfeitores, com nossos protetores. Então, nós vamos ver, inclusive, no item de hoje, o quanto ele é convocado pela filha a elevar os seus pensamentos para que ele melhore esse processo de sintonia e de compreensão do processo de desencarne espiritual. E ao receber esse socorro espiritual, o irmão Jacob percebe que há a continuidade da vida além da morte. E olha, que ele já era conhecedor disso como espírita. Mas é nesse momento do socorro espiritual que isso se concretiza mais ainda para ele. Então, durante o socorro, ele é envolvido por amor, luz e compreensão, apesar de estar passando por um momento de confusão inicial. Então, o reconhecimento da própria fragilidade como espírito é um passo importante para que a gente aceite ajuda e para que Jacob aceite a ajuda desses irmãos espirituais. Bom, finalizado esse nosso rememorado item anterior, vamos para a nossa leitura do capítulo. Aqui eu farei a leitura na íntegra, sem pausas, sem comentários, para que você também possa escutar, assistir e ir fazendo as suas reflexões ao longo da leitura, tá bom? Então vamos lá, a nosso capítulo 3, e aí vamos ao item em posição difícil. Vou lá para a leitura. Alongando o raio de meu olhar, verifiquei a existência de prateado fio, ligando-me a novo organismo à cabeça imobilizada. Torturante emoção apossou-se de mim. Eu seria o cadáver ou o cadáver seria eu? Por intermédio de que boca pretendia falar? Do que se fechara no corpo ou de que me serviria agora? Através de que ouvidos assinalava as palavras de Marta? Intentando ver-me pelos olhos mortos, sentia-me atirado novamente a espesso nevoeiro. Assustado, sorguei-me mentalmente. Aquele grilhão tênue a unir-me com os despojos era bem um fio de forças vivas, fungindo-me a matéria densa, semelhando-se ao cordão umbilical que liga o nascituro ao seio materno. Fitando, então, o corpo repousado inerte, simbolizando o templo materno a meu ser que ressurgia na espiritualidade, recordei, certamente inspirado pelos amigos que ali me socorriam, a enormidade dos débitos para com a carcaça que me retivera no planeta por extensos e abençoados anos. Devia-lhe a cooperação preciosa, amontoado de conhecimentos. Cabia-me vencer o mal-estar e a repugnância. Tranquilizei-me. Comecei a considerar o corpo mirrado e frio como valioso companheiro do qual me afastaria em definitivo. Enquanto perdurou a nossa entrosagem, beneficiara-me ao contacto da luta humana. Junto dele, recolhera bênção inextinguíveis. Sem ele, por que processos continuar o aprendizado? Fixei-o entarnecido, mas, aumentando o meu interesse pela organização de carne móvel, incapaz de separar emoções e selecioná-las, afundei-me nas impressões de angústia. Minhas energias pareciam retransferir-se aceleradamente ao envoltório abandonado. Insuportável constrangimento martirizava-me. Perceber os conflitos da carne desgovernada. A diferença apresentada pelos órgãos impunha-me terrível desagrado. Restringindo-me às dificuldades, Marta informou bondosamente.
Lembre-se, paizinho, da necessidade de concentração na prece. Não divague, esqueça a experiência que terminou, sustentando a mente em oração. A custo, retornei a mim mesmo e me mantive no recolhimento necessário. Meu objetivo agora era não pensar. Avançava-se no futuro, estranhas vestígios me assediavam. Se me demorava, analisando o veículo físico, vigoroso e inesperado impulso me reconduzia para ele. Que fazer de mim, reduzida a minúsculo ponto sensível entre duas esferas? Aquietei-me e orei. Bom, finalizado esse item em posição difícil, vamos lá para as nossas contemplações. Então, eu retorno ao início desse item e trago para vocês algumas contemplações ao finalizar a leitura desse capítulo. A primeira contemplação que eu trago é como ele visualiza esse fio prateado que liga, né? Esse fio de prata que liga o corpo físico ao espírito. Esse fio prateado, ele vai observando que ele se quebra e ele se desfaz à medida que o processo de morte física vai acontecendo. E aí lembremos que esse fio prateado é que nos mantém ligado a esse corpo físico, e ele pode ser desfeito bruscamente, como nas mortes súbitas, como lentamente ele vai se desfazendo nessa morte física mais lenta. Fio que nos mantém ligado também nesses processos de desdobramento que acontecem principalmente nos momentos dos nossos sonhos, né? É um momento onde nós fazemos essa saída desse espírito do corpo físico, mas sem quebrar esse fio. O outro item que eu trago aqui é essa contemplação que ele traz, né? Eu seria o cadáver seria eu. E ele também até pergunta aqui embaixo, né? Através de que ouvidos ele ouvia as palavras de Marta? Era pelo corpo físico, ainda vivo, e ele questionava isso, ou era o seu corpo espiritual? E aí ele, assustado, sorgueia-se mentalmente, né? À medida que ele diz, olha, eu estou aqui ouvindo, vendo as coisas, mas como assim? Eu estou morto, eu estou vivo? Você está vivo, Jacob, está vivo porque o Espírito é eterno, né? E aí ele traz, né, que nesse momento de angústia, quando o nevoeiro se torna espesso, porque ele desequilibra o seu estado mental, à medida que ele entra na dúvida. E aí nos lembra como a dúvida nos traz essa angústia mental. Aqui eu trago, né, que ele traz que esse corpo, né, esses despojos, como ele chama, eles estão ligados por esse fio que é a força viva. Então, a força viva desse espírito, ele é mantido a partir desse fio de prata. E aqui ele traz que esse fio se assemelha, gente, a esse cordão umbilical, que liga o nascituro ao seio feminino. Sabemos, né, que o bebê ele tem um cordão umbilical que se liga à placenta, que se liga à mãe, e esse cordão umbilical é que vai nutrindo esse bebê enquanto ele está no ventre, no útero materno, e vai nutrindo, oxigenando e desenvolvendo e permitindo que esse bebê cresça e desenvolva. Quando o bebê nasce, esse cordão umbilical precisa ser cortado, interrompido, essa placenta ela é descartada, ela não serve mais, e então este bebê está pronto para o mundo. Ao fazer essa comparação, ele nos lembra que quando morremos, esse corpo físico que se assemelha à placenta, que jamais não serve, então esse espírito está livre, como o bebê está livre quando se corta o cordão umbilical. Mas eu também quero lembrar vocês que uma mãe deve cuidar do seu útero, consequentemente da placenta e do seu bebê, cuidar da sua saúde física, cuidar da sua saúde mental, para que seu bebê cresça e desenvolva bem. Então, quando cuidamos do nosso corpo físico, seja o corpo material ou até mesmo o corpo mental, a nossa mente, estamos permitindo que nosso espírito se desenvolva, que nosso espírito se estabeleça e que, portanto, nós tenhamos o desenvolvimento. Aqui eu trago para vocês, né, que ele traz o templo materno ao meu ser que ressurgia na espiritualidade. Então, assim como o útero materno é o templo desse feto, desse bebê, para que ele cresça, se desenvolva e que ele ressurja como
um ser bem desenvolvido e saudável para viver o mundo aqui na Terra, nós também precisamos cuidar desse corpo para que nosso espírito possa viver e ressurgir na espiritualidade de maneira também plena e saudável, tá certo? E quando eu falo de saúde, falo dessa questão também das nossas vibrações mentais, do nosso desenvolvimento mental. Comecei a considerar o corpo mirrado e frio como um valioso companheiro do qual me afastaria em definitivo. Então, assim como o bebê se afasta da placenta e do útero de maneira definitiva, ele não mais volta para aquele espaço, Jacob também se afastava desse corpo físico, se afastava dele e contemplava e agradecia aos benditos anos que aquele corpo lhe serviu aqui na Terra. E assim é que devemos também contemplar o nosso corpo físico e agradecer como morada desse espírito por tantos anos, por longos anos, e mesmo que seja por curto período de tempo. E aí ele nos traz, né, que sem esse corpo físico, como é que nós procederíamos na aprendizagem? Então, agora Jacob questiona, sem o corpo físico, como é que eu vou continuar meu processo de aprendizagem? Gente, Jacob era um espírita, e ele se faz esse questionamento. Por que ele faz esse questionamento? Nos trazendo para mais adiante compreender que essa aprendizagem ela continua no mundo espiritual, que não precisamos desse corpo físico para continuar a evoluir. E que esse corpo físico nos serve como processo evolutivo, mas que não é o único a nos servir. Que quando abandonamos esse corpo físico no desenlace, desencarne, seguimos o nosso processo evolutivo e de crescimento, tá bom? Minhas energias pareciam transferir-se desse corpo físico para esse corpo espiritual aceleradamente à medida que ele abandonava esse envoltório. Então, existe uma transferência de energia, de fluidos desse corpo físico para esse espírito, para esse corpo espiritual. E aqui lembro como a filha dele, Marta, convoca, lembre-se, paizinho, da necessidade de concentração e de prece. Então, não divague, não deixe seus pensamentos sair da concentração e da prece que é necessária nesse momento de desencarne. E aí a filha dele diz, esqueça a experiência que terminou, esqueça esse corpo físico. Precisamos ser sustentados nesse momento pela oração, pela nossa fé e principalmente pela nossa crença na eternidade como espíritas. E aí, finaliza aqui, como ele traz, que fazer de mim reduzido a minúsculo ponto sensível entre duas esferas, o mundo físico e o mundo material? E aí ele finaliza esse item dizendo, ele aquietou-se e orou. Então, também nos nossos momentos difíceis, precisamos aquietar-nos e orar, como medida importantíssima para o nosso processo evolutivo e para o nosso processo também de solução dos problemas. Então, precisamos agir? Sim, mas precisamos confiar nos nossos mentores, nossos protetores, em Deus. Precisamos aquietar nos nossos pensamentos e trazer pensamentos de fé, pensamentos positivos, de bondade, de amor, e precisamos também orar. Orar sempre, gente, orar sempre. Orar no momento da morte, do desencarne, do desenlace, mas também orar nos momentos difíceis, nos momentos de angústia, e também, que não é o ponto desse item, mas também orar nos momentos bons, né? Orar como um momento de agradecimento, né? A oração também é para agradecer, não é só para pedir, é para agradecer as bênçãos, as proteções, os momentos de alegria vivido. Então, é importante que a oração faça parte de todo e qualquer momento nosso. Finalizadas as nossas contemplações, deixo aqui o convite à reflexão. E aí eu quero, nesse momento, agradecer como vocês têm dividido conosco, né? Lá no nosso, principalmente no YouTube, as suas experiências ao assistir, ao ouvir esse Clube do Livro. E dizer que isso nos motiva como grupo, como CAC, e
também motiva o nosso grupo espiritual, né, orientador desse trabalho, a continuar e acreditar em como isso pode tocar a tantos e pode levar a tantos a essa doutrina tão consoladora. Então, realmente, muito obrigada e continue a participar. Então, vai aqui 3 pontos de reflexão para que você possa participar lá no YouTube, mas também, caso não queira, não precisa, não é obrigatório, não. O que nós queremos é você aqui conosco. Você pode também levar como reflexão de vida para o seu dia a dia. Então, primeiro item, como o estado mental e espiritual de uma pessoa no momento de desencarne pode influenciar como ela percebe e recebe o socorro espiritual. Então, pensemos sobre isso, né? E não só no momento do desencarne, mas em outros momentos também é importante que pensemos sobre isso. O segundo é que eu trago para vocês refletir, o socorro espiritual que o irmão Jacob recebe representa apenas uma ajuda externa ou também resulta de suas próprias ações e os valores que ele cultivou ao longo da vida carnal? Então, pensemos sobre isso. E o último ponto de reflexão é de que forma, gente, podemos nos preparar, ainda que em vida, para reconhecer e aceitar o amparo espiritual quando enfrentamos situações de dor, perda ou transformação. Este terceiro convite, eu acho ele muito intenso, né? Porque nós temos a doutrina espírita, né? Já até respondendo a essa reflexão quando eu fiz, porque eu também fico refletindo, e eu trago para vocês que a doutrina espírita, ela é um ponto de grande preparo para nós nesse momento de angústia, como é a morte, mas também de outros momentos, como a dor, a perda, ou as nossas transformações, né? Perda de um ente querido, a dor do adoecimento, ou até a nossa transformação como indivíduo e como espíritas. Tá certo? Bom, finalizo por aqui mais um Clube do Livro. Então, o CAC te aguarda na próxima semana para mais um Clube do Livro, com essa linda obra do médium Chico Xavier, Voltei. Então, te agradeço muito esse momento aqui conosco. Então, esse livro, Voltei, a nossa história do nosso irmão Jacob, psicografia de Chico Xavier, apresentado por mim, Glécia Carneiro. Te agradeço, te peço que continue a nos acompanhar os nossos estudos e te espero na próxima semana com mais um Clube do Livro. Então, um forte abraço, uma semana abençoada e até a próxima. Tchau, tchau!